O agro é tech, o agro é pop. Será que o agro é tudo? O meu convidado de hoje, Henrique Almirates, cara do agro. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors, Henrique. Ed, muito obrigado pelo convite, agradecer a toda a produtora, ao Michael, a todo aqui, ao nosso diretor. Esqueci o nome do nosso diretor. Paulo. O Paulo, equipe bem profissional, sempre gostoso encontrar colegas assim do ramo. E respondendo a pergunta, o agro é vida e o agro é top. Eu, como apresentador da Top FM agora, lá o agro é top, mas o agro é vida. Há um tempo atrás, por exemplo, nós acabamos agora de ter a COP moralmente. Então eu fala de tenho ali melhora. um Você já acompanhou desligamento pacientes, isso é pertencimento. possível. Isso é outro Mas processo. outro Processo. Eu citei Toda vez que eu falei dele, na hora de sair, Frank Zappa, eu mostrava um eu cartãozinho. acredito no Nossa, sexto período. Roberto Carlos, mano. Ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Então, olha, como que é ser Miss, assim? Diretamente aqui do Alameda Rodoservice Center começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. O Alameda, gente, é esse lugar, espaço maravilhoso, familiar, que nos acolhe, né? Sempre em busca de excelência no atendimento e garantia de qualidade de todos os produtos. O Alameda vem crescendo a cada dia, né? Possui um amplo espaço para toda a família, com diferentes setores, sendo eles alimentação, entretenimento, serviços, cinema com sistema THX, né, o maior envolvimento e qualidade, sem perder nenhum detalhe do filme. Além disso, traz uma agenda de eventos sazonais imperdível. Se liga na agenda de eventos, você curte os melhores shows aqui no Alameda. Galera, pro Além dos Outdoors e pro ar, é fundamental os nossos parceiros, o pessoal que está com a gente nos apoiando. A Altimídia Outdoor, há mais de 25 anos no mercado bauruense, conta com locais estratégicos de divulgação da sua campanha publicitária durante os 14 dias, né? Esse tempo de exibição é a grande sacada da mídia outdoor, pois como ela atinge a rotina das pessoas, a mudança do anúncio a cada 2 semanas sempre desperta a atenção do público, que passa todo dia pelo mesmo local e vai ver a sua marca. Além de ser popular, é a mídia muito democrática, pois alcança todos os públicos. Altimídia Outdoor, há 25 anos, anunciando sua marca no lugar certo. Um abraço pro Ari, nosso amigo da Altimídia Outdoor, nosso parceiraço. Um abraço pro Lucas, nosso amigo da Sales Rocks, que é focada em varejo. Isso é venda online. Se você tem uma presença online, mas não vende, tá? É a Sales Rocks que você precisa. Você vai vender de verdade, vai entender sua marca, fazer o funil de vendas e você vai concretizar o seu investimento em publicidade e em vendas de verdade. Certo? Então fala com o Lucas da Sales Rock. Se a sua empresa ainda não tem sede ou você é um profissional liberal e precisa de um lugar adequado para atender os seus clientes, já pensou em atender num cowork? Cowork tem salas adequadas, tem lugar climatizado e um café super legal. O Dual Cowork aqui em Bauru é localizado na área nobre da cidade, na região da Getúlio, e você tem tudo isso lá, sem precisar comprar móveis, sem precisar pagar IPTU, tem secretária, tem telefone, tem internet de alta velocidade. Dual Cowork. E nós aqui diretamente do Cinefan, cinema do Alameda, vou entrevistar o meu amigo já, Henrique Almirates, colega de Top FM. Sim. E o Henrique, gente, é um cara do cinema. Nós vamos falar sobre isso já, é um lugar propício para essa entrevista. Henrique, mas antes de falar de cinema, eu quero começar do começo. Olha que coisa interessante, né? Começar do começo. Poxa, hoje você tem o programa, né? O Agro é Top, na Top FM. Sim. Mas quando foi seu primeiro contato com rádio? Eu sei que foi logo de criança, né? Eu sou filho de funcionário público. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, então eu tive a oportunidade de morar em várias regiões do estado de São Paulo, sempre no estado de São Paulo. Então nós se mudávamos muito porque meu pai era gerente do banco, né? Naquela época que gerente do Banco do Brasil era autoridade, né? Lá atrás. E eu sempre tinha vizinhos que às vezes eram donos de rádio e tal. E aí tinha acabado de sair aquele CD do Marco Brasil. Puxa lembra? Vida, rapaz. Aquele CDzão bonito, acho que não sei se era bailão de peão, se era do Marco Brasil. Virou deputado, né? Virou deputado federal, estadual, no Paraná, né? Não foi reeleito, é meu amigo. Virou meu amigo. Era meu ídolo, virou meu amigo. Rapaz, você acredita? O mundo é muito pequeno, né? Eu sou amigo da atual esposa dele. Ah, é uma mulher linda, eu não conheço ela. Ela foi Miss Santa Catarina. Mas ele mora no Paraná, né? Ele mora no Paraná. Acho que é Londrina que ele mora.
Não sei se é Londrina É. agora, rapaz, mas acho que é. Eu vejo pelo Instagram dele. A última vez que eu entrevistei num programa de rádio que eu tinha, ele estava no Paraná. É. Então, aí fiquei fã do Marco Brasil e já era fã do Asa Branca, né? Nossa, histórico. O Valdemar Rui dos Santos, depois, né, tem uma história que a gente vai falar. E eu queria ser locutor de rodeio. E morava, nessa época, no litoral. Morava em Itanhaém. E aí, não tinha nada a ver, né? E aí eu vinha passar as férias aqui em Bauru. Eu tinha um primo que era cowboy. E aí eu quis viver esse mundo. E eu tinha um vizinho que tinha uma rádio. 80 quilômetros de Itanhaém. E todos os domingos eu acordava às 5 horas da manhã para ir nessa rádio para começar a falar com 12 anos de idade. Caramba. Aí comecei a fazer meus versinhos, tá? Quando eu vi, eu tinha 120 versos. Aí me convidaram para participar do rodeio dessa cidade, chamava Itariri. Ali é Vale do Ribeira, ali, Sei. meio que litoral, perto de Peruíbe, ali. Sim, conheço. Conhece ali. Aí eu fui fazer o primeiro rodeio, aí o locutor master lá, pô, o garoto tem potencial. Aí eu planejei minha vida para fazer faculdade de rádio e TV. E a melhor faculdade no interior do estado de São Paulo, eu queria morar no estado, para essa questão de rodeio, era a Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, que tinham os melhores estúdios na época, e a Unesp Bauru, só que a Unesp era defasado na parte de equipamentos, né? E tinha muita greve. Aí eu acabei passando nas duas, mas por opção e conselhos de professores, de docentes, né? Eu fui cursar a Unimep e eu fui um nerd, né? Porque imagina, faculdade de comunicação entre os caras, bicho grilo. E eu era o cowboy, então não tinha nada a ver. Eu saí das faculdades de comunicação também, então eu sei como é. Então teve um começo teve um começo lá de não aceitação à minha imagem, que eu andava de fivela, tal, não sei o quê. E eu tinha um nome artístico que eu era magro na época, né? Era jovem, entrei na faculdade com 17 anos, era Magrão. Meu nome artístico era Magrão no rodeio. E aí, durante os 4 anos, eu fui meio que colocado de lado, assim, na faculdade, né? Então, os grupos que eu pertencia de trabalho na faculdade era a sobra da sobra. Então, era um cara que tinha um problema de língua, né? Ele era fanho. Era um cara que era nerd, meio doido, ele não falava meio bem. Um cara que era chileno. E um outro cara que também veio ser da indústria do cinema, hoje mora em Hollywood, e é amigão meu. Companhias, às vezes esse pessoal aí Sim, aí se abraçamos. E aí, cara, durante os 4 anos, os 3 anos, nós fomos aplicando o que a gente aprendeu na faculdade e sempre nossos trabalhos não eram os melhores, mas eram os mais audaciosos. Nós tínhamos como influência o Tarantino, Quentin Tarantino, e o Guy Ritchie, né, ex-marido da Madonna, 2 grandes cineastas. E no último ano nós fizemos o projeto experimental, né, de conclusão de cursos, tem que fazer um programa de rádio e um de vídeo de 10 minutos. E aí nós levamos os 20 canecos. Ai, que legal. Os nerds chamava Los Cabrones, tinham 20 prêmios. Minto, nós levamos 19 prêmios. 9 com o programa de rádio e 10 com o programa de vídeo. Olha que legal. Melhor edição, melhor vídeo. Consegui levar um ator da Rede Globo no Vasco. O André Massa, que é meu amigo hoje, fez Narcos, que faz agora Dom, Rede Globo. E aí foi o início que abriu um mundo. E aí o meu pai, pelo Banco do Brasil, teve um contato com o Mário Covas, o governador. Legal. E o governador ia lançar um circuito de rodeio chamado Circuito de Rodeio Estado de São Paulo. O Banco do Brasil ia ser um dos patrocinadores, e eles iam resgatar a carreira do Asa Branca, que estava em baixa, tinha tido polêmica lá de Barretos, outros problemas da vida dele pessoal, que acabaram se tornando público. Mulherada, problema com vícios e tal. Ele era muito louco. E aí o chefe do meu pai falou assim, tudo bem, mas tem como ajudar o filho do Henrique? Foi meio no QI mesmo, assim, que eu entrei nos grandes circuitos de rodeio. Aí eu fui conhecer o cara que era meu ídolo. Cara, eu sempre tive curiosidade. Eu assisti o documentário da Globo sobre Asa Branca. Eu tive muita curiosidade de saber as coisas sobre ele, assim, aquela vida. O cara pulava de helicóptero dentro da arena, o cara era sensacional. E como foi essa experiência, assim? Aí você entrou no circuito de rodeios, conheceu, você conviveu com ele? Eu convivi até a morte. Cara. Fomos amigos, pô. Desculpa, cara. É emoção boa. Imagina. Você conhecer seu ídolo, ele fala algo pra você que muda a sua vida. Entendi. Depois você vê ele passar muita dificuldade em alguns momentos da vida, em momentos que você poder ajudar. Teve momentos que eu não pude ajudar, infelizmente. E a forma como ele partiu foi muito triste, né? Partiu
câncer, HIV, problema da doença do pombo que ele pegou, mas voltando à sua pergunta, né? O cara fui jantar com o cara, meu ídolo, tal, me abraçou, fomos fazer um rodeio junto, primeiro meu rodeio com ele me chamou, me deu uma puta aula. Aí eu fiz rodeio, ele gostou, aí fui pra mais um rodeio com ele, isso viajando com o cara, puta experiência. Aí o primeiro rodeio que eu fui, ele embicou um helicóptero, ele colocou as pernas assim no tríbulo do helicóptero, imagina a força do cara, e batia a mão, e o sonoplasta dele, que era o melhor do Brasil, mandar um abraço pra ele, Luciano Cobra, meu amigo, tocando um Queen, We Will Rock You, e ele batendo a mão, e 50 mil pessoas pra ver o homem. Tinha Bruno e Marrone estourado, 2002 foi isso, estourado com Dormir na Praça. Um dia antes deu 50 mil pessoas. Asa Branca, 70 mil. Não tinha show no dia que eu Asa Branca. E aí eu falei, nossa, cara, eu tô aqui com o meu ídolo. Aí fizemos mais algum dele, ele me chamou. Falou, cara, desculpa, eu preciso falar um assunto com você que você não vai gostar. Eu tinha 17 anos. Nessa época eu tinha 19 anos. E você fazia o quê? No Asa Branca? Narrava também? Locutor de rodeio é igual o pé de laranja. Você balança, cai. Você lança um pé de laranja, cai locutor de rodeio. Aí tinham vários locutores de rodeios. Eu tinha minha participação, tinha um acordo comercial, Banco do Brasil e tal. Mas eu fui conquistando meu espaço. E você narrava montaria mesmo? Montaria, abria a porteira. Cacete. Como que era? Eu falava? Se eu lembro. Meu carro é Audi, meu chapéu americano, minha bota de couro, minha calça feita de pano. O São Paulo só perdeu, o Palmeiras verdadeiro engano. O Corinthians é campeão do mundo, é por isso que o Magrão é corintiano. Gostei desse aí, Paulo. Gostei desse verso. E aí, uma conversa pessoal, eu, ele, mais um assessor dele, falou assim, cara, você não tem que ser locutor de rodeio. Eu falei, nossa, minha voz é ruim, eu sou ruim. Não leva pro lado pessoal. O locutor de rodeio é pouco para sua carreira. Você tem que ser o dono do rodeio. Você tem que ser o empresário do rodeio. Você tem que ser o cara que manda no rodeio. Mas você tem que ser o cara da televisão. Você tem que ser o cara do cinema. Para levar o rodeio, a televisão pro cinema, tal, papai. Fiquei meio assim. Aí uma outra pessoa que foi o assessor do Asa Branca e do Marco Brasil, o Zé Cowboy, manda um abraço, falou a mesma coisa. Aí eu falei, acho que vou seguir isso, né? Aí fui meio que me afastando do rodeio, e também era triste, as pessoas não davam oportunidade, porque eu era um cara, já fui galã igual você, Ed. Eu era bonitão, e aí chegava no rodeio, os caras achavam que eu era filho de rico, tinha uma roupinha melhor. Isso aí, daí eu sou, o pessoal acha que eu tenho dinheiro. Vivo duro pra caramba, o pessoal acha que eu tenho dinheiro. Aí o pessoal achava que eu era filho de rico e tal, não dava espaço, boicote, o rodeio eu fui fazer o sonoplasta, aumentou o delay pra me prejudicar, e eu falei, cara, não é meu mundo, né? Sou um cara coração aberto, eu sou sensível, né, e tal. Aí eu me formei em rádio e TV e fui trabalhar em Rio Branco, no Acre, numa afiliada da Rede Globo. Lugar bom. Eu conheço lá. Não, é bom. Mandar um abraço pra população do Acre, me acolheu, aí o cara começou a mentir na entrevista, Paulo, porque todo mundo sabe que o Acre nem existe. Não, existe. Existe, e o povo acreano é muito bairrista e parabéns, eles valorizam muito, né? Porque teve a guerra pro Acre ser incluído novamente no território brasileiro, e foi Plácido de Castro, né? Um gaúcho que foi lá fazer guerrear com os bolivianos. Não tenho a menor ideia. Não, e terra de Chico Mendes, da Marina, Glória Pérez, então terra de bons artistas, né? E aí eu fiquei um ano lá no Acre, trabalhando na afiliada da Rede Globo, e aí o salário era ruim, cara. Eu era assistente de marketing, então imagino. E aí tentando fazer a diferença, e aí o meu chefe falou, Almirates, para melhorar o seu rendimento, tem um horário na Rádio Globo, pegava todo o estado, eu quero que você crie um programa de rádio no estilo rodeio e tal. Aí eu criei o Bailão do Magrão. Aí o Bailão do Magrão, em 4 meses, fiz meu estilo, era um ratinho meio que num rádio, e aí virou líder de audiência. Legal. Não tinha pesquisa, mas a gente sabia que era líder de audiência, e aí um dono de uma balada, que eu ganhava muito mal, era muito difícil, pegava situações que eu nunca tinha passado na minha vida. Né? Você ser provedor da sua vida. Antes eu tinha meus pais que pagavam minhas despesas, então foi difícil para mim, com pouco dinheiro no início. E aí, para falar concluir essa parte de rodeio, um prefeito me queria para eu ir narrar o rodeio da cidade, que esse é o primeiro rodeio da história da cidade, que os municípios lá são novos, né, do Acre. E por curiosidade, 18 municípios fazem aniversário no mesmo dia, que foi o dia que saiu a emancipação deles, da capital. E aí ficou as 18 cidades brigando para levar o Magrão, só que ninguém conhecia o Magrão.
Só conhecia a voz. Não tinha YouTube, não tinha essas transmissões, não tinha WhatsApp. Aí quando eu cheguei, o cara falou, não, você não é o Magrão. O Magrão é um senhor afrodescendente, é um senhor negro. Falou outro termo, né? Aí eu falei assim, não, sou eu. Não, mas não é a voz. Ah, mas peraí, lógico que é a voz. Aí, quando foi acontecer o rodeio, paralisou a rodovia. Porque as pessoas queriam conhecer o Magrão. As pessoas dos sítios. Porque a Globo é fera, né? Ela pegava o estado inteiro e entrava lá no meio do seringal. E aí, a hora que eu vi que ela... E rodeio lá não cobra entrada, né? Sim. E aí, gente caindo pelas arquibancadas, aquelas arquibancadas boas. Boa pra caramba. O engenheiro, tudo certinho, né? E aí, lotou de gente e foi assim... um sucesso, né? Na minha carreira aquilo, eu falei, cara, eu não acredito. E um bar, que o cara que lançou a Quinta do Magrão, e aí o bar não ia ninguém e começou a ficar gente pra fora toda quinta. Ele pagava R$100 pra ir lá animar o bar. E aí, numa viagem com a Asa Branca, indo pra Barretos, primeiro ano que eu fui narrar o Barretos Qualifying, né? Onde narra os locutores amadores, os que estão começando a carreira. Aí nós passamos em frente ao rancho Quarto de Milha, ali em Prudente, que é um rancho coberto, o maior rancho, na época era o maior rancho coberto da América Latina. E eu falei, Asa, se fosse narrar aqui de novo, o que você faria? Eu, Magrão. Ele falava assim, Magrão. Eu tirava 2 telhas lá de cima, descia no rapel do helicóptero. Aí eu falei, pá. Aí me contrataram para narrar um show de mais de 90 mil pessoas, Bruno e Marrone, lá nesse lugar. Aí eu mandei amarrar um rapel e desci de rapel. Aí então, esses 2 eventos, esse rodeio que eu fiz no Acre, essa descida de rapel com o público, acolheu meu coração. Pô, não fui famoso, mas me fiz legal pelo rodeio. Sim. Então, aquele sonho de querer ser famoso pelo rodeio, ele segurou. Aí eu voltei para São Paulo, fui fazer pós-graduação em comunicação e marketing político na Casper Libero. E aí um professor meu, orientador, que é diretor de Ibope, Marcelo Coutinho, me indicou para uma vaga de diretor de novos negócios na Record Nacional. Aí eu fiz uma entrevista, aí levei um Cryptex, sabe o que é um Cryptex? Não tenho a menor ideia. Você assistiu o filme do Tom Hanks, Código da Vinci? Ah, com certeza. No final ele não abre um negócio sei. e tal. Aí eu sonhei com aquilo, aí coloquei meu currículo dentro de um Cryptex, levei pro bispo, que quer me fazer entrevista. Ó, isso aqui é um presente. Isso aqui é um Cryptex, a palavra-chave é em 2012, isso é em 2005. A Rede Record será, ele claro que é líder, depois a palavra líder. Aí abriu o Cryptex, é meu currículo e falou assim, quer trabalhar pra mim? Eu falei, lógico, é meu sonho. Quanto você ganha? Eu ganhava mal pra caramba, trabalhava numa associação lá de celulose e papel. Falei, eu ganho 6 mil, vai entrar no Record semana que vem, R$40 mil por mês de salário. Aí eu não acredito. Aí foi o pulo da minha vida, virou a chave. Aí eu virei diretor nacional de novos negócios, diretor executivo nacional de novos negócios da Record. Aí levei para Record X Games, aí era mais projetos pontuados na parte comercial de marketing com artístico. Entendi. Fiz alguns trabalhos, o meu chefe, meu superior hoje é o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, era uma pessoa de destaque, foi um grande aprendizado. Depois da Record eu fui para Record News, aí eu ia me casar, a minha ex-esposa era médica, e um diretor da Record Internacional, um bispo, fez uma viagem comigo no Brasil, pediu um executivo para viajar com ele, e ele falou, você não quer ser meu diretor em Portugal? Eu falei, nossa, outra virada de chave da minha vida. Com certeza. E aí, a minha mulher não topou, a família dela não topou, porque ela tinha que fazer equivalência, falou, vamos ficar no Brasil, sua família tá bem, meu pai estava muito bem financeiramente, o pai dela era muito bem, você também é bem financeiramente, não precisa ir para lá. Aí eu fui seguir o casamento e a Record mandou embora. E aí eu fiquei desempregado. É ex-mulher? É ex-mulher. Perdeu o emprego, é mulher. É, mas foi bom. Foi bom. E aí eu voltei para casa, fiz contato com os meus contatos de clientes, relacionamentos, e um deles era a JBS, o maior frigorífico do mundo. E aí a executiva que tinha lá falou, ó, vai ter uma concorrência aqui publicitária para a festa do peão de boiadeiro de Barretos, só que um rodeio tá inserido. Aí um outro mestre, que eu prometo que eu não vou me emocionar agora, que é o Paulo Trevisan, que foi diretor do clipe do Fantástico, novela Bebê a Bordo, uma lenda na Globo. E ele foi como a Asa Branca me ensinou no rodeio, ele foi meu tutor, meu ancião, meu mestre na TV. E aí chamei ele, cara, vamos escrever uma campanha publicitária para a JBS. Né? Aí tava lá as maiores agências de publicidade de São Paulo,
cada um falou sua ideia. Uhum. Eu e ele falamos a nossa ideia, que era JBS, Fabricando Campeões. Então nós pegamos o melhor peão de touro com a linha de divisão de carnes, o de cavalo com a divisão de lácteos, a menina do Três Tambores com a linha de beleza e higiene pessoal, a Albany, que é toda a cadeia produtiva da JBS. Aí ganhamos a concorrência. Aí todo mundo ficou assustado. O que é esse garoto aí, né? Aí o cara chegou e falou assim, qual é o nome da sua empresa? Eu, H Brothers, né? De Henrique e Irmãos. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar salário pros caras que era pica. Certeza, Não, os caras eram pica, né, meu? Diretor da Globo. Aí o cara falou assim, quantos funcionários você tem? Eu falei, só eu. Não, você não pode levar essa conta, que é um valor considerável de aplicação lá em Barretos. Você não tem currículo técnico pra isso. Você não é agência. Eu falei, desculpa, eu fui pro carro chorando, Ed. Desesperado, tinha perdido emprego. Aí me ligaram, não, volta aqui, ó. Compra uma empresa, que sua ideia é muito boa, a gente quer essa ideia, vai destacar a JBS, e o valor são 18 milhões de reais que nós vamos gastar lá. Aí você sabe a participação de uma agência. Sim. Aí outro salto de vida. Aí casei, não deu certo o casamento. Aí me divorciei, aí fui estudar no exterior, fui fazer. Vai ter uma virada agora na tá. vida do Henrique, que eu conheço essa outra parte da história, e pra pontuar, eu vou fazer uma interrupção, Henrique. Tá, claro. Que eu vou te Toma dar, uma água aqui. eu vou te dar presente. Opa! Cara, esse presente aqui é da Caricanecas. Eu quero que você abra e dá uma olhada no presente. Rapaz, pediram pra me seguir ontem no Instagram. É, porque a gente teve que te mandar informação sua pra Vai eles. falar que tem uma caricatura minha aqui. Não acredito! Será? Olha lá. Vai, o cara aqui tá parecendo o Baque lá da Record, cara. Não tá? Olha aí. Cara, aqui. Nossa, cara. Cara, muito obrigado. Nossa, gente, que você legal. quer ter uma caneca assim com a sua caricatura? Ou dá um de presente, olha que coisa legal pra dar de presente. É uma caricatura sua, não é uma foto, não é nada. É feito por melhores artistas aqui de Bauru. É só entrar nas redes sociais do Caricanecas. Nossa, cara. E pedir lá, eles fazem a arte, tudo, depois imprimem a caneca e te mandam. É sensacional, eu tô apaixonado, eu recebi a minha hoje também, tô apaixonado por mim mesmo. Olha, aqui. Carimba que é top. Carimba que é top. E também, outro presente. Mais um? É. Opa, Que é pra doces. você levar. São doces artesanais, tá? Ótimo. Da Mamalu Brigadeiros. Manda um abraço pra Malu, Brigadeiros. Mamalu Brigadeiros. E pro pessoal, Israel. Israel, como que é o nome do pessoal lá da... Da Caricanecas. O Michael não está aqui. Depois a gente depois a gente fala. Tá bom. Mas obrigado, pessoal da Caricanecas. Viu? E a Mamalu Brigadeiros faz doces personalizados. Ótimo. Tanto para festa, para evento, quanto para empresa. Coloca o logo, se você quer dar presente para os seus convidados ou vender, ela faz terceirizado também. Você quer deixar na sua loja, você fala com a Israel, na Mamalu Brigadeiros, ela fornece o doce para você revender e fazer uma grana aí, que são doces artesanais de primeira qualidade, é tudo altíssima qualidade. Então, tem muito valor agregado. Certo? Certo. Estados Unidos. E aí? De onde surgiu a ideia? Por que Não, você foi? E cinema? Porque, eu tinha sonho de ser cineasta, porque eu era fã de Tarantino, Guy Ritchie, e tinha ficado fã de um brasileiro chamado Marcos Jorge, que fez um filme, não sei se você assistiu, chamado Estômago. Sensacional. É uma parceria Brasil-Itália, aquele filme, não é? Não, é que ele é formado em cinema na Itália. Filho de caminhoneiro, mãe costureira. Cara, o que é aquele final daquele filme? Não, cara? e ele foi estudar, discípulo de Fellini, cara. O maior cineasta da história da Itália. Cara fera, virou meu amigo. Que bom. Deus me deu muitas oportunidades de fazer muitos amigos. Cara, porque é um dos meus filmes favoritos. Deixa eu apresentar ele. É um dos filmes O favoritos. dia que eu fizer um jantar em casa, ele vier. Porque o ator do filme, o gordinho, é de Agudos. Ah, é? O Giovanni, o dono do restaurante lá? é de Agudos. Caralho, não sabia. E é o melhor amigo do Marco Jorge da esposa, porque a esposa do Marco Jorge é uma baita produtora executiva de cinema no Brasil. E aí, eu vou chegar neles depois. Aí o Trevisan, nós ganhamos, não esqueci de falar, ganhamos todos os prêmios com o comercial em Barretos, virou destaque, aí todo mundo queria comprar o passe, meu passe. Outros frigoríficos e tal, aí o meu pai falou, então, vai para os Estados Unidos. Aí fomos para os Estados Unidos, eu, meu pai e minha mãe, fomos lá meu sonho, cara, New York Film Academy, em Tribeca, no Sorro. A estação do metrô, a State Princess, esqueci o resto, onde que eu pegava metrô todo dia. Aí planejamos eu ficar 1 a 2 anos lá, mas para ir tinha que levar uma carta referendada de um cineasta,
para você ser aceito num curso específico. Uhum. Aí Deus me colocou na vida o irmão da Andréa Barata Ribeiro, que é a dona da O2, que fez nada menos que Cidade de Deus com o Fernando Meirelles. Aí consegui a carta de recomendação. Aí, antes de ir, eu captei para eles patrocínios como produtor executivo assistente para o filme Xingu, Uhum. para o filme A Busca, do Wagner Moura, tinha acabado de fazer Tropa 2, e para o filme Pedro Malas Artes, que foi o jesuíta que fez, com Milan Cortez. Então eu captei, né, recursos, e você ganha uma comissão, é o dinheiro que me mantém Certo. em Nova York e o dinheirinho que eu tinha guardado da minha carreira. Certo. Né? O casamento deu uma destruída. E aí eu fui para ficar 2 anos nos Estados Unidos, né? E foi curto, porque quando eu estava lá, tomando a parte de início mesmo de entendimento de cinema, o Paulo Trevisan me ligou, falou, ô, maluco, eu preciso de você, maluco. O que foi? Eu fechei uma consultoria pro ministro Lobão, o filho dele, o senador O Edson Edson. Lombon, que era do Sim, do Maranhão. Minas Energia. Isso. O filho dele Conhecido. é suplente, era dono do SBT, no estado do Maranhão, uma potência, difusora, a rádio lá, uma potência, você que é de rádio sabe que é isso, e aí precisava de um executivo para tocar a emissora junto com a esposa que tinha virado a presidente. Aí eu falei, cara, tô em Nova York, tá louco? Não, cara, é um valor considerável que muda nossas vidas. Aí eu fui. Muito obrigado, Paulo. Opa! Um cafezinho aqui Opa! do Alameda Rodoserve. O que eu coloco? Por favor. Vou tomar daqui a pouquinho, que eu acabei de tomar um energético? Um energético. Viu? Você É que chegou eu no cansa, energético. né, o programa. Eu fiz o programa ontem à noite. Fiz programa de rádio, viu, gente? Não fiz programa de rádio ontem à noite. E aí... E aí ele te ligou? Não, aí ligou, tá, e falou, tá bom, quando eu tiver aí, eu vou lá. Aí fui lá pro Maranhão com ele. Aí, atendimento VIP, do VIP e tal. Aí ele tentando me vender e vendendo. Ele já tinha pré-acertado, né? Mas ele fazendo a reunião lá na casa na mansão do Dr. Edson Lobão Filho, senador. Muito obrigado pela oportunidade que o senhor me concedeu na minha carreira. Foi muito importante para mim. Quando você chegou lá, era o Sarnez que dominava Não, ainda? Sarnez e Lobão. Ah. Lobão. E aí o antigo inimigo de Sarney era Jackson Lago, tinha falecido, e tava o Dino, Flávio Dino hoje, em ascensão na disputa ali com a Rosiana Sarney. Sim. E aí, cara, mudou minha vida também. Voltei pra TV, fiquei no SBT com muita dificuldade, porque meu salário era salário tipo internacional, era 5 vezes mais do que o cara mais antigo da emissora, então os caras me fuzilavam. Isso é péssimo, né? Fuzilavam, aí também as minhas atitudes, assim, na época eu gostava de carro super esportivo, então... Aí Playboys, não, tá no Maranhão. Vamos acabar com o Playboys. Tá louco. aí, mas como profissional, sempre muito correto. Aí eu falei, cara, só tem um jeito de eu mostrar meu talento e fazer essa TV pra frente, assim, com o meu trabalho. Corrigir os erros onde tem erro, tampar os buracos onde tem roubo, que tinha. Todo lugar tem. Corrigir onde os artistas têm potenciais e melhorar os potenciais. O Paulo Trevisan fazia essa parte artística, eu fazia a parte executiva e comercial. E eu fiz uma coisa que ninguém tinha feito no estado. Transmitir o Campeonato Maranhense de Futebol pelo SBT. Toda terça e quinta para não competir com a Globo. E nós fomos líderes de audiência. O campeonato, um jogo dava 300, 400 pessoas quando nós pegamos o campeonato. E com o meu trabalho, junto com o presidente da Federação Maranhense, eu mandar um abraço para ele, Antônio Américo, que está na CBF agora, e o presidente da AMA Clube, Sérgio Frota, que virou depois vereador, que era dos clubes, resgatamos o futebol do Maranhão, e o último jogo nós entregamos com 10 mil pessoas para fora do estádio, que o Castelão estava em reforma para a Copa, chamava Nilzinho Santos, e deu mais ou menos 17 mil pessoas dentro e 10 mil fora, e todas as televisores do estado do Maranhão assistindo a final da transmissão. E aí teve um fato muito diferenciado um jogo antes. Era um clássico, Motoclube contra o Sampaio Corrêa. E o Motoclube tinha muito ação trabalhista. Certo. E nós não tínhamos cabine de transmissão. Eu adaptei uma cabine de transmissão na tribuna de honra. Eu assumi o risco. Senão não ia ter campeonato. E toda vez tinha um convidado do dia, como tem a Globo. E o convidado do dia era esse presidente da federação, um cara sério. E o nosso comentarista é um cara antigo, que já tinha sido deputado.
presidente do motoclube, tinha mais emoção do que o jornalista. E aí, a hora que passou o borderô, sabe o que é borderô? Sei. Aí colocou só 6 mil pessoas, o estádio lotado. Falei assim, estão roubando o motoclube. O cara falou, você tá me chamando de ladrão? Tô. Os dois saíram na porrada, ao vivo. Aí o gênio, que tava lá na emissora, derrubou o sinal. E quando você derruba um sinal, a Anatel não pode. A Anatel e a Abert te autua. E para voltar para a unidade imóvel que tá lá e tal, E aí deu briga, já tava briga generalizada no estado, o clima tava muito ruim, nós saímos de tropa de choque. Aí eu falei, perdi meu emprego, né? Aí eu morava no hotel da família Lobão, um 5 estrelas, já arrumei minha mala, já preparei meu melhor terno, falei, já escrevi minha carta de demissão, né? Foi um erro meu, tem que assumir. Aí me ligou de Brasília, se eu poderia comparecer lá para me dar explicações. Aí eu, tá bom. Aí cheguei em Brasília, aí demorou 5 horas para me receber. Fiquei lá sentado. Tá? Aí chegou e falou assim, Henrique, seu Henrique, o que aconteceu? Eu falei, senador, tá aqui minha carta de demissão. O erro foi meu, o risco foi meu. Eu assumi o risco, eu não consegui controlar a equipe, era adaptação de cabine, não tinha instruído o profissional da TV. Tipo, não falei, o cara não foi profissional, tá? Assumi. A falha é minha como seu executivo, tá aqui minha carta de demissão. Aí ele deu um murro na mesa, virou pros assistentes e falou assim, é isso que eu gosto no povo paulista, é trabalhador, tem sangue na veia. Falei assim, Henrique, foi... Pode falar palavrão? Não? Foi do caralho? Foi do caralho! O Maranhão inteiro me ligou, próxima vez manda ele se matar, deu audiência. Se o Henrique tem alguma coisa, eu falei, tem, senador, desculpa eu tocar no assunto. O colega, que era do financeiro, não pagava o gerador. E pra você fazer uma transmissão de evento ao vivo, tem que ser energia limpa. Custava R$1.000 na época a transmissão do gerador. Eu pagava do meu bolso para ter a transmissão e o cara nem me reembolsava e não pagava para não ter a transmissão para eu perder meu emprego. Falei, existem 20 locações do gerador que estão atrasos. Como? Aí me reembolsaram, tudo certinho. Aí eu fui num jantar, o Comodoro do Yacht Club era dono da Band, TV Band, lá no Maranhão, e ele precisava digitalizar a TV. Aí pediu se eu poderia fazer, eu estava descontente lá no SBT devido aos colegas, não com os meus empregadores, que nunca me faltou nada, e acertei com a Band numa operação diferente, onde eu teria 30% da participação do faturamento da emissora, eles fariam um mínimo garantido para mim, e eu faria toda a produção deles dentro desse valor, e eu fui na faculdade, recrutei jovens, os jovens tinham que ter as próprias câmeras, que a TV não tinha câmera, tinha que fazer investimento em câmera, em equipamentos, e a TV faturava R$100.000. Aí eu fiz a transmissão dela ao vivo, que ela, por ser Amazônia legal, pode. Sim. Aí derrubei todos os programas PGM, né, os programas comprados, que eu acho que isso em rádio tá tudo errado, acho que não sei. A emissora, se não tem condições de ter programa, faz parceria, mas vender horário tá tudo errado, não compactua com isso, a Abert não compactua, isso é coisa lá de trás, quem faz isso hoje tá errado, o mundo mudou. Então, tô falando isso em 2012, e isso ainda acontece hoje, porque o cara não tem respeito pela sua emissora, dá golpe no mercado, deixa buraco e tal. Aí, saí buscando um talento. Aí eu falei, eu preciso de um Datena. Aí eu comecei a escutar rádio, escutei uma voz, cara, essa voz é igual a Datena, traz o cara aqui. Aí chegou um gordinho, vou mandar depois o link pra vocês, se vocês quiserem colocar. O cara igual o Datena, e um cicatriz aqui no rosto, assim. Aí eu falei assim, cara, o que é isso? Ele falou assim, ó, eu tava num programa de rádio, e o cara entrou e me deu uma facãozada no rosto. É isso que eu quero. Aí eu falei, é esse? Eu falei, por que você não tá no ar? Ele falou, seu Henrique, eu era apresentador da Record, eu me empolguei, tirei o sapato, joguei na câmera e chamei a governadora de cadela. Falei, nossa. Falei, deixa que isso eu resolvo. Cara, você vai trabalhar pra mim, mas eu te dirijo, eu faço o seu roteiro, o jornalista que faz a pauta, você só é apresentador, ator. Eu quero que você esteja igual a Datena, não tem mexido. Não, por favor, pode ir embora, desculpe pelo seu tempo. Não, eu quero emprego. Você vai fazer o que eu mando e vai crescer na sua carreira. Quero. Falei, tá bom, então você treina da Datena 3 meses, depois você volta aqui pra gente falar, você vai entrar no ar daqui 6 meses. Quanto você quer ganhar? R$1.000. Falei, não, cara, não é assim. Ó, dinheiro da época. Vou te pagar R$3.000, mais 20% do merchandising que você fizer, o merchandising que você trouxer é 30%, total. Cara, pô, o senhor é profissional. Eu falei, não é que eu sou profissional. TV é assim. Profissional. E aí, mandei cortar um terno pro cara, tal, e fechei uma parceria com o governo do estado, Secretaria de Segurança,
sentamos com o Copom, estava estreando o Copom lá, inaugurando o Copom, aquelas câmeras, e nós fazíamos direto do Copom o programa. E eu gravei a chamada dele, igual o da Atena, e deixei 3 meses no ar derretendo. Aí quando ele estreou, pau, sucesso. Aí fiz 8 programas locais e o faturamento da emissora, que era 100 mil, foi para 800 mil reais. E ele nunca pagou meus 30%. Pagou meus 6 meses de salário adiantado que eu exigi, que ele tinha uma fama de péssimo pagador. E ficou devendo 6 meses de salário e nunca pagou minhas comissões, não vou falar os números, são grandes. Sim. E tive que ganhar na justiça do trabalho, infelizmente. E aí depois as pessoas foram saindo e a emissora acabou até perdendo o sinal da Band. Ela tinha sido elogiada pelos programas que eu tinha criado, que eu criei um Pânico local, criei um CQC local, criei uma Renata Fã local tal, e deu uma boa porção. Aí eu voltei falei, vou para os Estados Unidos, concluí. Aí tinha comprado um carro, tinha trocado de carro, tinha comprado um sonho na minha vida e tal. Aí vim dirigindo do Maranhão. O que era o sonho da sua vida? Já foi essa época. Não, mas eu quero saber o carro. 911. Ah, um Porschinho? Nossa. Eu acho que é o carro que eu quero, porque é de um personagem, tem uma série americana que chama Californication. É isso aí. É esse aí? É. Que o Hank Murray usa. Ai, cara, é meu sonho. E foi por causa, por causa do Keanu Reeves. Keanu Reeves. Que foi o primeiro carro dele até hoje. Só que o dele era 87, o meu era 2007, era isso em 2012 e tal, mas depois foram para outros, mas não sou mais dessa fase, não sou mais dessa vibe. E aí, na estrada, eu sofri um acidente. O carro que eu tinha caiu num buraco e travou, né? Esse carro alemão, ele trava. Sim. E aí foi difícil para voltar, que só podia voltar 100 por... Imagina, voltar do Maranhão, vindo pelo Ceará, pela Bahia, descendo, o carro só andava 100 por hora, porque travou. Né? Trava o computador dele e não deixa você passar dessa velocidade, porque o carro tinha tortado o eixo. Certo. E eu tinha que entregar o carro para pegar outro, imagina. E eu vim criando uma história na minha cabeça e aí surgiu o Jorge, o corintiano, na minha vida. Foi outra virada de vida. E aí eu falei assim, cara, eu preciso contar uma história, que aí é o cinema americano, né? Que a gente falou de cinema. Como que é o cinema nos Estados Unidos? Um estúdio chama um showrunner, um produtor executivo, fala, ó, o sindicato tal tem 300 milhões para investir, que é um filme. O que o showrunner vai fazer? Vai contratar uma pesquisa qualitativa, vai ver o comportamento do público americano, chinês e depois o latino, e ver que tendência tem mais. Na minha época lá era Walking Dead, era zumbi, porque existiam 95 milhões de americanos fanáticos por zumbi. Aí veio uma série de filmes. Cara, teve muita coisa. Eles produziram muito zumbi, tudo era zumbi. Sim, Rick Murray o primeiro produtor de Walking Dead, e aí a série explodiu, aí veio Breaking Bad, Meu Namorado é um Zumbi, Guerra Z do Brad Pitt e tal. Aí eu, legal. Vou lançar um filme pra torcida do Corinthians, que tem 37 milhões de corintianos doentes, e o Corinthians tinha acabado de ser campeão mundial. E vim, corintiano, e vim com aquilo na cabeça e tal. Tem que fazer a saga do herói. Um jovem que nasce na periferia, mas ele tem um contato que o pai dele levou ele na Umbanda para ser benzido pela mãe de santo. Então ele chama Jorge por causa de São Jorge, que é o padroeiro do Corinthians, do Reino Unido. E ele tem poderes de São Jorge. E ele tem, através do talento dele, a qualidade de tirar a família dele de uma situação de necessidade, de morar numa comunidade, de uma favela da Zona Leste de São Paulo. E ele vem ser o novo talismã herói do Corinthians. E vim criando essa história, lá em 2012. Aí fui morar em Campos do Jordão, fiquei 1 ano desenvolvendo essa história. Aí comecei, vou lançar esse filme, aí ficou ali, arrumei um investidor. Aí fomos na reunião com esse investidor. Entrei no restaurante, o filho do investidor namorou meu carro, falei, vai dar uma volta com o guri. Você nem me conhece, cara, você não é qualquer um pra estar aqui. Aí o cara, você que não ia jantar com a minha família? Você faz o quê? Ele falou assim, eu sou sócio do Pelé, eu sou filho do Ramonel Figuer, maior empresário jogador de futebol. O que você faz? Falei, eu era da TV, tô virando cineasta. Quero investir em você. Aí fui na reunião, mostrei essa ideia do Jorge corintiano. Aí falou, você pode voltar amanhã? Eu falei, posso. Meu pai estava morando em São Paulo, fiquei no apartamento do meu pai. Meu pai era secretário de Estado na época do Alckmin. E aí eu voltei e tinha um cara que fez 7 perguntas técnicas de cinema para mim. E aí eu saí, pediram licença para eu sair. Só que a porta era fina. E eu escutava o que eles falavam. Eu falei assim, o cara é gênio, o cara sabe o que tá falando,
Contrata ele, ou vira sócio dele, que esse é um negócio de milhões e vai posicionar muito a nossa marca. Aí eu falei, nossa, vou chegar pedindo R$500 mil de advance. Aí sentamos na reunião, se acertamos. Aí eu falei, Henrique, só licença um minutinho, você já é da casa, eu preciso atender um shake. Aí botou no Viva Voz, atendeu o shake, em inglês. Tava vendendo o Casimiro do São Paulo pro Real Madrid por, acho que 18, 19 milhões de euros. Falei, Henrique, nós temos um costume aqui, toda vez que a gente fecha um negócio, a gente vai almoçar e a gente... pra comemorar. Certo. Aí, falei, tá bom, aí subimos no helicópterozinho dele, no Augusta. Aí, no meio do... Ele tirou o fone e falou assim, quanto que você acha que nós vamos ganhar com o filme? Falei, cinema nacional, tal... Pensando, uns 10 milhões, 5 milhões, 10 pro senhor, 5 pra mim. Vamos ser amigo, né? Aí meu mundo veio ao chão. Era pouco pra ele. Aí não lancei o Jorge Corintiano, patinei. Aí tive uma oportunidade, que eu já era amigo pessoal do João de Deus. Tive que ir no João de Deus por questões de saúde, Certo. doente querido. E aí a entidade que estava lá operando com o João de Deus falou, vocês precisam se conhecer. Eram um casal. Aí na hora que eu cheguei, os caras, o Henrique Almirati, a gente conhece, eu não conhecia eles. O cara era simplesmente o dono da segunda maior produtora da América Latina, Casablanca. Estava começando a produzir as novelas da Record, aí se tornou a maior. E ela era a moça que trouxe o Big Brother pro Brasil, Carla Afonso, presidente da Endemol. Eles tinham se fundido, estavam montando uma produtora nova dentro da Casablanca, e eu vim ser o diretor executivo porque a entidade espírita falou. E aí eu comecei a trabalhar para eles, aí levei a conta da Crefisa, da Faculdade das Américas, mais na parte comercial, levei alguns clientes para eles, e meu pai, como era político na época, do partido PRB, que hoje é o Republicanos, do nosso governador, estava trabalhando em Brasília, e o ministro dos esportes era o Jorge Hilton, do PRB, e ia vir as Olimpíadas para o Brasil. E aí lá eu fui participar da concorrência, né, a Casablanca, para fazer os comerciais das Olimpíadas. Aí ganhamos, e quando eu estava lá em Brasília, eu conheci a embaixadora da República da Mongólia, fui jantar na embaixada e eles me nomearam cônsul da República da Mongólia. Cacete. Você tem história pra caramba. E aí voltei para São Paulo e tinha que lançar meu sonho, que era meu filme. Tava bem de novo financeiramente, tava estável e tal. Aí eu apresentei para Casablanca, né? Vocês não querem ser meus sócios no Jorge ou Corintiano? Não, filme de futebol... Não, todo mundo fala isso, filme de futebol não dá dinheiro. Tinham tido... O mercado tinha tido péssimas experiências, né? Porque não eram legais, eram documentários, eram filmes mostrando a pobreza. O cinema tradicional brasileiro, sem pouco investimento. Mas tem um do Oswaldo... Caramba. Nacional? Linha de Passe, o nome do filme. Esse é bom. Teve o Heleno recentemente, que quem bancou foi o Ike Batista. Mas o Linha de Passe eu achei sensacional. É que você não viu. É do Walter Salles. Você vai ver o Jorge Corintiano um dia. E aí eu saí, montei minha produtora, mandar um abraço pra ele, com o Tuca Melges aqui em Jaú. Tuca Melges. Vim fazer a campanha do Ivan Cassaro para prefeito. Aí o Tuca Abraço pro Tuca, viu? Um fotógrafo de guerra, o cara, puta história. E o Tuca tinha um padrinho dentro do Corinthians, porque eu nunca consegui licenciar a marca do Corinthians. Já tinha tentado várias vezes, tinha sentado com o André Sanches, não tinha conseguido. E aí o Tuca me levou lá e conseguimos a licença do Corinthians. A gente tava sem grana. Conseguimos a licença do Corinthians, falando que estava tudo bem, que a gente sabia o que fazer, mas eu tinha conhecimento de causa, né? E aí eu falei assim, eu quero aplicar uma outra tendência do mercado americano, que é levar um cantor para ser ator do filme. Então lá atrás, Frank Sinatra fez 11 Homens e um Segredo, o primeiro roubo de cassino de Las Vegas com Frank Sinatra. E aí Elvis Aaron Presley, um cantorzinho, né? Fez 36 filmes, foi um sucesso, ele convergia o público para o cinema, e no Brasil o Rei Roberto Carlos fez 3 filmes na década de 67, 69 e depois 70, e esses 3 filmes levaram 7 milhões de pessoas para o mercado. Então, você viu, tem uma pesquisa por trás. Aí quem são os cantores com maior influência digital, que são corintianos? Os 3 líderes de influência digital naquela época era o Safadão, que estava estourado, Luan Santana, Lucas Luco e Jorge Mateus não era forte digital, e Maria Mendonça. O único que era corintiano, e era muito bem virtualmente, tinha ganhado vários prêmios do Faustão, era o Luan Santana, corintiano. Aí fizemos a abordagem, o Luan Santana agradeceu o Emílio Brumati de Bauru, foi quem conseguiu marcar a reunião, que eu não conseguia.
Sentamos lá, apresentamos o projeto, o pai do Luan Santana amou. Fomos para uma reunião com os executivos do Luan Santana, amou, com os advogados, amou, legal, vamos trazer o Luan. Aí sentamos com o Luan se emocionou, eu topo, vou ser ator de vocês. Aí fui falar com um antigo amigo meu, com o Márcio Garcia, que quando ele era da Record, fui lá na produtora dele, a MGP Produções, ele tinha feito um filme já no Brasil, ele tinha dirigido 2 filmes em Hollywood. O Márcio é um bom diretor. Bom cineasta. Aí o Márcio queria ser mais dono do filme que eu. Queria me deixar na janela. Aí não chegamos num acordo. E aí depois que lançou na Veja, a Mônica Bergamo noticiou que o Luan Santana é esse ator, o meu nome, bombou o filme. Muita gente querendo investir. Aí teve um problema que os fãs do Luan Santana e os torcedores corintianos não gostaram da imagem do Luan Santana como ator do filme do Corinthians. Aí teve um problema muito sério, né, que eu não vou comentar aqui. Aí o pai dele me ligou, muito sério, muito profissional. Henrique, não dá para ele ser ator por esse motivo. Concordei. Falei, só que o senhor não pode notificar, senão não vai ter filme. Ele falou, correto. Você me dá 3 meses? Aí nós chegamos até o Jorge, do Jorge Mateus, que não era forte em redes sociais, mas é Jorge Mateus. Né? Certo. E aí contamos as histórias. Tá acabando o tempo, é isso? Não. Não? 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 Tô de boa. Comentamos com o Jorge, e aí o Jorge, humildade em pessoa, não queria saber do filme. Aí tomando num boteco, tomando uma cachaça e queria ver minha parte intelectual. Aí depois de 1 hora de conversa e várias garrafas de bebida, ele falou assim, levantou da mesa, você aceita que eu seja ator do seu filme? Porque o pai do Jorge, ele teve um problema lá em Tubiara, sério, muito sério, que eu não posso revelar, problema sério. E para ele sair do problema, ele fez uma promessa para São Jorge. Minha esposa está grávida. Se for menino, vai chamar Jorge, se o senhor me ajudar. Ah, legal. E ajudou ele, mas era menina. Mas quando for um filho menino, vai chamar... E aí ele se chama Jorge por causa de São Jorge. Por causa de São Jorge. Então casou tudo. Aí eu arrumei um investidor, colocou uma grana legal pro projeto andar. Licenciamos a marca, fizemos lançamento em nível nacional, dentro do Corinthians, então aquele backdrop que você vai ter, eu sentei lá, lancei, foi muito legal. Aí teve muita gente dentro do Corinthians tentando atrapalhar essa política horrível que tem lá hoje. A política do Corinthians é... Tentando atrapalhar um projeto que o Corinthians tinha... Triste. Só pra você ter uma ideia, os direitos autorais do Corinthians não é do Corinthians. Era de uma produtora que a neta do Alíbi tinha licenciado para essa produtora. Aí o cara da produtora tinha que passar os direitos para mim. Aí sentamos, o cara puta profissional falou, Henrique, legal, vai amanhã na minha produtora. Eu falei, vai querer ser sócio, pedir dinheiro e tal. Aí eu tinha o último dinheiro da minha vida, fiz um cheque e deixei no meu bolso. Falei, vou conquistar o coração do cara e vou dar esse dinheiro para ele. O que sabe o cara fez? Cara? Assim, pode fazer, seu filme vai ser fantástico, eu não tenho o direito de impedir o seu sonho, impedir isso pro corintiano. Super decente, dono do Canal Azul, cara 10. Os melhores documentários do Corinthians ele que fez. Aí... comecei a mandar e-mail pro Marco Jorge, pra ele me receber. Nós falamos do estômago. Demorou 3 meses pra ele agendar o encontro. Aí sentamos, super frio. Aí 18 minutos de reunião, ele puxou o telefone, o secretário cancela a minha agenda da manhã, eu vou passar amanhã conversando com esse cara que eu adorei. Aí ficamos amigos, contratei ele pra ser o roteirista do Jorge Corintiano, junto com o Roberto Toreiro, que fez o filme, o curta, da história do Pelé aqui em Bauru. Não sei se você já assistiu. Assisti também. O meu amigo Dico, que é narrado pela voz do Antônio Fagundes, foi indicado ao Oscar, sabe o filme? Esse filme foi indicado ao Oscar, como o melhor curta internacional, estrangeiro. E aí os dois trabalharam, aí o Toreiro não aguentou trabalhar comigo, porque eu sou do mercado americano. Então, ó, que era assim, ele morre nessa cena. Volta e o cara, não, eu escrevo... Não, então, tchau. Tô aqui metade do seu pagamento vai embora. E o Marco Jorge foi ajustando. Ó, quero que você crie uma cena assim. A filha vai chamar isso, porque o dono do investidor tem uma filha chamada Laura. Mercado americano. Fui ajustando e ficou um roteiro do caralho. Perdão da palavra, um roteiro top. Aí a Paris Filmes veio, comprou o filme. Aí na negociação foi bem difícil. Os caras, levei eles num jogo do Corinthians na final. Corinthians e Ponte Preta lá em 2017. Os caras ficaram loucos. Aí na hora de sacramentar o contrato, os caras não honraram, que é o que fazem com um produtor. A Paris é uma empresa séria, mas fez comigo.
não honra, não honrou, pelo menos comigo, o que combinou, Uhum. acertou taxas de distribuição, porque as distribuidoras, não sei se você sabe, Ed, como é que funciona. Eu sei mais ou menos O como produtor funciona. faz o filme, o exibidor aqui, no caso Alameda, Aham. fica com 50% da bilheteria. Os outros 50% fica 35% para a distribuidora, sobra nada para a gente. Sim. E o cineasta brasileiro, ele vai pelo artigo da lei Dancini, artigo 1º, que é a antiga lei Rouanet. Então, se dá a bilheteria não dá, o cachê dele está pago, ele não tem responsabilidade do filme ter score, ter performance. Sim. Eu acho isso muito errado. E o nosso filme não era pela lei de incentivo. Então eu apertei, o meu compliance no autor. Mas peraí, você não é um presidente de uma multinacional? Você não tem palavra? Ou vamos se ajustar. Aí tivemos essa dificuldade com o Jorge Corintiano, da distribuidora. Aí o investidor, vamos montar a nossa própria distribuidora, como o Padilha fez no Tropa 2. Legal. Que a perspectiva nossa era de bater o recorde, uns 15 milhões de corintianos para ver o cinema, tinha uma campanha de mar. Atores só corintiano, então era Antônio Fagundes, Marília Gabriela, e tinha tudo para estourar, assinamos um contrato com um outro investidor internacional, aí veio a pandemia. Aí não tinha como filmar, esse investidor também desaqueceu, e o comportamento mudou das pessoas hoje. Então, o que eu fiz? Eu tenho a marca licenciada por alguns anos, do Corinthians, o roteiro tá pago, a história tá boa, teve briga de diretor para dirigir, o primeiro diretor era o dono da Mixer, e aí tivemos um desentendimento na participação financeira do filme, porque o pessoal acha que vai estourar o filme, todo mundo quer uma boquinha. E aí quem foi o mais profissional com a gente foi o Jaime Monjardim, que é seu diretor, ou o Marco Jorge, foram ambos muito profissionais, e aí o filme acabou não acontecendo ainda, mas vai acontecer um dia, se Deus quiser. Jorge Corintiano. Jorge Corintiano, uma história fantástica. Depois um outro dia a gente fala só para falar de Jorge Legal. Corintiano, se você me permitir. Viu, mas deixa eu trazer pro O presente. presente, porque História grande. é muita história. Poxa, agronegócio, tá bom, você tá falando de Corinthians, de história, de Hollywood, de Porsche, e aí tá, o agro, de onde surgiu o programa Agro é Top, por que você veio pro agro? Na verdade foi assim, eu como cônsul, fui fazer um despacho aduaneiro no Rio de Janeiro, e eu peguei a cepa delta, e eu quase vim a óbito, de 2021 para 2022, eu fiquei 37 dias na UTI, e aí lá deu... Vai embora, não vai, aí reflexão de vida, e eu fiquei com muitas sequelas. E aí eu sou solteiro, né? Não tenho filhos, e aí minha família é de Bauru, eu falei, preciso de uma ajuda de vocês. O médico falou, vem que a gente não sabe o que vai ser. Eu vim fazer meu tratamento de recuperação do Covid em Bauru, na casa dos meus pais. Você estava morando onde? São Paulo. São Paulo. E ficava fazendo viagens internacionais pelo consulado. E deu uma interrompida na carreira do cinema. Estava fazendo isso. Aí prestando algumas consultorias. Aí, depois de um ano, eu peguei de recuperando, voltar a caminhar, o Covid judia muito, né? Peguei diabetes, várias outras circunstâncias de saúde bem sérias. E peguei uma depressão. E dentro do trabalho da depressão, depois de um certo tempo, como psiquiatra e terapeuta, você tem que ter uma ocupação. Certo. E o Alexandre Pitoli, mandar um abraço para ele, da Jovem Pan, é muito amigo íntimo lá de casa. E aí, meu pai pediu para ele uma oportunidade e nós lançamos o Força Agro na Jovem Pan News. Porque eu sou, assim, ele falou, você faz um programa lá comigo de rádio e TV no YouTube, que era forte a Jovem Pan. Aí, como eu sou um profissional do mercado, eu falei, onde que tá a brecha? Pesquisa qualitativa. É o agro. Aí eu vi um nicho. Aí fui fazer curso, fui aprender sobre o agro, eu não sabia nada do agro. Tinha assistido uma passagem lá na JBS, tinha uma noção. E aí lançamos o Força Agro na Jovem Pan em julho do ano passado, na nova Jovem Pan News, os estúdios novos, e o programa foi pegando corpo e virou referência e destaque. Anunciantes de nível nacional, multinacional, anunciantes bacanas, um bom faturamento até chegamos. Era só YouTube, tinha programas com 13 mil views, bacana. E aí depois, como começou a ter a desmonetização da Jovem Pan, essas questões nós estamos saindo do ar, questões editoriais, e aí fiquei em casa 2 meses na geladeira, né, como a gente fala, né, e estudando mais o mercado. Aí tive um encontro com o Marco Abreu, dono da Top FM, vamos montar um projeto, quero fazer o que eu não fazia na Jovem Pan, quero tocar música, mas contar a história da música, a importância dela para a cultura, e ser mais abrangente no agro, só que eu preciso de 2 horas, a Jovem Pan só tinha 1 hora. Foi legal. E aí tinha feito uma boa base na Jovem Pan.
Certo. deu um sobrenome. Aí nós lançamos o Agro é Top, e aí o nível intelectual subiu muito das experiências que eu tinha tido na Jovem Pan, eu fui aprendendo. Uhum. Então hoje nós estamos com o Agro é Top já indo para o 2º mês, na Top FM, está muito legal, para quem quiser assistir. Eu escutei. Já escutou? Escutei. Gostou? Adorei. Muito Toda bom. terça-feira, das 19 às 21 horas. E né? você é radialista, cara. Eu tinha tido experiência lá atrás. Não Você é sou, não. radialista. Não, no rádio, nossa, você é perfeito. Que é isso, obrigado. Bondade sua. Eu sou crica, eu sou chato pra caramba. E aí, o que eu faço? Eu gosto de buscar talento, cara. E aí eu fui num rodeio, vi um cara da Copaíba Investment. Falei, cara, você vai ser meu cara pra falar de investimento, igual o Touro de Ouro lá. Aí botei o cara. Aí, na igreja que eu frequento, mando um abraço, pessoal da Bola de Neve, tem um membro lá que fala muito bem, o cara fala de consórcio rural. Trouxe o cara. E o que é legal no programa, Ed, é que a gente trata o produtor, pequeno produtor, a agricultura familiar, até o grande produtor e o diretor de uma multinacional, uma Embraer, que faz aviões agrícolas. Então nós estamos em toda a cadeia produtiva do agronegócio. E informando, com brincadeira, com desconto. Podcast, né? É o novo modelo. Novo modelo. Novo modelo. E tá gostoso, agora estão surgindo os resultados. Vocês estão que dia da semana? Toda terça. Terça. Das 19 às 21, ao vivo, né, pela rádio, 101.3, que abrange 2 milhões de pessoas, 92 municípios, é a maior rádio do interior centro-oeste paulista, top, e conjuntamente com a Hot FM de Bauru, são classe A2, é uma área que abrange, né, rádio tem várias classificações, Sim. E muita gente bate no peito em Bauru, minha rádio, não sei, não, para de conversa, você é profissional. Concessão top, aqui é a top, é a hot, essas outras. E a Auri Verde, Jovem Pan também é boa, mas grande são essas. Então, o cara que gosta de falar, sabe? É a minha líder. E esse cara. Deixa pra lá. Tem cada radialista que fala cada besteira no ar aí, ofende as pessoas. Cada colocação, você devia ter um sindicato pra dar uma travada nessa turma, porque tem que ter responsabilidade. Você é comunicador, você sabe disso. Você tem que levar entretenimento, informação, mas com responsabilidade. E a partir do momento que você ofende a honra de um homem ou de uma mulher, você não é responsável. Você não é um cara sério. E eu, como comunicador lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar o trabalho do produtor agrícola, do produtor rural, do veterinário, mostrar a importância, porque quem carrega o PIB brasileiro, impulsiona, é o agro. Essa locomotiva que vai, 30% do PIB brasileiro é o agro. Você sabia que cada 3 pratos do mundo de alimento, o Brasil fornece 1? Eu sabia. O Brasil é o 5º maior fornecedor de alimento do mundo, o 2º maior rebanho de gado do mundo. Se for falar que o agro é extenso. E vão vir desafios maiores, já tá tendo namoro de gente grande aí. E eu vou sempre permanecer na Top, que agora é um namoro eterno ali, sinto em casa. A gente é tão bem tratado lá na Top, cara. Nós no programa, eu vou lá nos eventos, no coquetel, quando chama, eu falto bastante. Mas quando eu vou lá, nossa, parece que eu tô em casa lá. É gostoso trabalhar com eles, a equipe é muito legal, a estrutura profissional de equipamentos é muito boa e bons profissionais e com vontade também de aprender. Sim. Né? Porque a gente tem uma experiência, né? A gente não chega chutando, né? Então, mas quando os caras veem que você falou o seu trabalho, dá destaque, né? Fala, o cara conhece um pouquinho. Então, nós estamos aí, acho que daqui O Marco tem um tino pra talento, cara, o Marco é foda. Sabe como a gente entrou na Top? Não. A gente foi fazer, você viu a gente fazendo rodeio agora, né? Eu conheci vocês no rodeio, que era o meu primeiro rodeio que eu fui com eles. Isso. Um ano antes, teve o rodeio de Piratininga. E a Top estava lá. E nós, humildemente, estávamos num standzinho bem menor que aquele que a gente estava esse ano. Tava com bacana, menos coisa. Tava bacana, Agora a gente tá playboy também, né? Chopp à vontade, coisa, não sei o que lá, um monte de patrocinador. Mas antes era bem sem, assim, no peito mesmo, assim, né? Tava Parabéns. lá numa tendinha lá com as câmeras, pau, 2 banquinhos e fazendo o programa lá. O Marco desceu lá da Top, tava lá em cima, né? Lógico. No camarote no lá. camarote desse. Desceu lá embaixo, parou em frente do nosso stand e ficou uma meia hora lá, né, Paulo? Olhando e assistindo a gente fazer o negócio lá. Aí depois ele falou, o que vocês fazem aqui? Pá, a gente explicou mais ou menos, ele catou um cartão e falou assim, vai lá conversar comigo na Top. Na outra semana a gente foi lá e falou assim, viu, o que vocês querem fazer aqui? Aí eu falei, quero passar meu programa aqui, então... Aí falou, fechado, tem horário e tal. Pô, foi assim. E estamos lá faz 1 ano e pouco já. Qual que é o dia da veiculação de vocês? Quinta.
Quinta às 10h30. Ah, depois do programa do Reginaldo Viana. Não, depois da Sueli. Ah, Reginaldo Viana, eu nunca tinha visto. É, depois da Sueli. Eu sabia que vocês estamos lá. estavam lá, mas como eu tô ainda primeiro mês, eu tô trabalhando muito, cara, pra acertar. Eu vou Qual o ano assistir. que a gente tá lá, cara? Mas vocês fazem o ao resultado é vivo muito de bom. lá? Não, eu não faço nada ao vivo, cara. Eu não sou bom assim. Imagina. Que legal. É, não, nosso programa é gravado, editado e vai pra... Podcast. Podcast. É, a gente não gosta de falar podcast, sabia? É Não? um talk show. Desculpa, falou correto. É um talk show. Correto. Podcast tem muito Não, podcast. podcast tem muito. Tem muito. O cara, A gente não é um o podcast. cara faz na cozinha na casa dele e fala que é podcast. a gente Como não- também tem bons, né? Então, tem ótimos, mas a gente não concorre com podcast. A gente é outro Tá programa. certo, tá certo. O programa é de entrevistas. Tá certo, Ponto, talk show. Tá certo. É isso. Ótimo. Henrique, cara, você tem um filme pra lançar, você tem mais planos, cara? Vou falar de planos futuros e pra gente encerrar esse papo aqui com perspectiva. O que você pode contar, né? Eu sei que tem coisa que não pode contar, mas enfim. É assim, quando você passa por um momento como eu passei de saúde, Aham. que até me emociona, você começa a ver a vida por uma outra perspectiva. Você começa a desapegar de bens materiais. Né? Chega de Porsche. Descontrai. Você se começa a pegar mais a Deus, a família, você começa a corrigir os seus erros, suas falhas, às vezes você comete pecado e tal. As brechas, as pessoas que você magoou, você vai lá tentar, cara, nós somos inimigos hoje, já fomos, porque assim, ninguém é tão seu amigo que um dia não possa ser seu inimigo. E ninguém é tão seu inimigo que não possa ser seu amigo. Cara, se eu te feri, perdão, tal. Se quiser voltar a ser meu amigo, desculpa. Se eu te lesei de alguma maneira, porque todo mundo é investidor do outro, só não ganha, né? Quando perde, ninguém quer ser, né? Sim. Então, às vezes a gente não ganha todas, né? E é assim, na verdade, meu desejo mesmo é me fortalecer no agro, me tornar uma referência de destaque pelo meu conhecimento e talento. Porque eu não sou mais um rostinho bonito, eu tenho uma paralisia facial no meu rosto, né? Meu olho é menor, o problema da saúde do Covid me trouxe problemas de saúde sérios. Ser um cara profissional, correto, como eu sempre fui, de destaque, fazer coisas boas para somar com o produtor rural, com o agro do Brasil, e fazer o Jorge corintiano já seria demais. Se tiver o Jorge 2, tá bom. Mas fazer o Jorge é uma questão de honra por todos aqueles que acreditaram. Desde o senhor Jabur, que conseguiu o contrato com o Corinthians, que faleceu no Covid, que um personagem ia ter o nome do cara. Eu conheci o Jabur. Cara. Conheceu? Conheci lá na Federação Paulista de Futebol. Ele era Juiz? Advogado jauense, né? Sim. E corintiano, enlouquecido. Foi diretor do Corinthians e era do conselho pica no conselho. Quando eu levei a Taça São Paulo pra Dourado. Nossa, que legal. Não sabia disso, não. Eu era chefe de gabinete Dourado, consegui uma etapa da Taça São Paulo jogar no nosso estádio lá. Foi via ele ou não? Via ele. Eu fui Ele lá, era bati fera, papo né? com ele pegou e ajeitou pra mim. Cara, ele virou um avô, né? Aquela idade, né? Um segundo pai. Não cobrou nada. E é quem gostava de dinheiro, né? Nunca me pediu nada. Não, como advogado. Virou nosso advogado do filme, fez o contrato com o Corinthians. O doutor Oswaldo Brandão também acreditou na história. E assim, todas essas pessoas, eu vou honrar, o filme vai sair. É que filme demora. O filme do Queen levou 19 anos pra sair, pô. Filme demora pra caramba. Então é isso. Muito obrigado. Henrique, Eu queria obrigado, agradecer o seu viu, cara? profissionalismo. Você é sensacional. Imagina. O homem das histórias. É o Forrest Gump. Forte. Mas, pode entrar no meu Instagram, no meu Facebook, é Almirates Neto e Henrique Alberto Almirates no Facebook. Todas essas histórias estão lá, não é mentira, eu não invento e não sou Nelson Rubens que aumenta. Na verdade, às vezes eu escondo. Na verdade, eu escondo. Mas assim, para concluir, né? Os meus ídolos eu conheci. Eu fiquei amigo. Eu virei íntimo. Né? Depois o Asa Branca voltou na minha vida, ficamos amigos, tal, até ele vir falecer. O Paulo Trevisan, eu assistia Bebê a Bordo quando era criança, que tocava a música do Yahoo, Mordida de Amor. Virou meu amigo, virou meu sócio, veio falecer. Tal. Então, eu sou realizado profissionalmente. Só falta essa parte aí, para concluir aí. Legal. Obrigado, Henrique. Eu que agradeço a todos vocês, eu agradeço o Paulo, ao Michael, grandes profissionais, a você pelo seu talento. Espero um dia fazer uma parceria, quem sabe trabalhar, ou que você virar ator lá no filme. Você não poderia ser ator lá no Jorge Corintiano? Cara, sou corintiano. Já é um Rapaz, você podia fazer o papel, sabe de quem? Do zagueiro
chamado Drago. Você sabe que eu jogava de zagueiro, né? No 15 de Jaú. Então, ó, Já tem o inimigo experiência. do Jorge, porque todo herói tem que ter o arco inimigo. Certo. É a saga do herói, né? Eu sou loiro, já é um quesito É pra grandão. pra ser inimigo, né? Quem tava O cotado, loiro é sempre inimigo, não quem sei tava por quê. cotado pra ser o ator era o Gustavo Lima. Pra você ter O uma Gustavo ideia. Lima. Gustavo Lima. O Gustavo Lima, ele tem cara de vilão, na verdade, Sim. né? E aí a Ducati ia patrocinar, ele ia ter uma moto, o Drago. Nós tínhamos fechado uma parceria com a Volks, né? Que a Volks tem as marcas Volks, Audi, Porsche e Ducati. E ele ia ser o inimigo, porque o Jorge ia tomar a namorada dele. E o menino afrodescendente ia ser cria do Jorge. E ele ia começar a bater no menininho, ia ter uma briga e o Drago ia ser vendido pro Boca Juniors. Drago do filme Rock 4 e de dragão, porque o São Jorge luta com o dragão. O dragão. Então, Sensacional. quando tá a cena lá do futebol, mostra a cena do São Jorge lutando de espada com o dragão. Só falar uma cena aqui, depois vocês põem na edição, não. Só pra você entender, ó. Que louco. O menino, pobre, vai pro teste no Corinthians. Ele não tem chuteira, porque ele é pobre. Ele é entregador de pizza. Aí o irmão, vida errada, rouba uma chuteira e deixa lá pra ele fazer o teste. Só que a chuteira é 39, ele calça 42. Na hora que ele vai fazer o teste, ele molha o pé pra pôr a chuteira. Só que ele não consegue desenvolver o futebol. Basílio, herói de 77, é o olheiro. Fala, o moleque é aleijado, não consegue andar. Aí ele tira a chuteira, faz uma fila e faz gol. Aí os caras expulsam porque tá jogando sem chuteira. Quando ele chega no vestiário, ele tira o meião, o pé tá em carne viva. Aí vem o Basílio e fez aquilo, aí faz o curativo e dá uma chuteirinha da Nike pra ele. Você passou no teste. Ele volta pra casa com a chuteirinha pendurada no pescoço, peitinho de pomba, passei no teste para um camburão da polícia. Ei, neguinho, roubou essa chuteira onde? Não, senhor, eu passei no teste com o Corinthians ao caralho. Capitão, que número seu filho calça? 42. Perdeu. Vai, Corinthians, dá um pedala nele. Aí ele vai na porta do Itaquerão, Arena Corinthians, Arena Neoquímica, vê uma placa cair no chão, escreve, meu nome é Jorge, passei na peneira do Corinthians, não tem chuteira, pendura no pescoço e começa a fazer embaixadinha com uma laranja. Passa o Corinthians e fala assim, vai, Jorge! E começa a dar dinheiro. Ele compra a chuteira. Vai jogar no Júnior. Dan Stuba, que quer fazer o papel de Tite, liga pro Júnior e fala, eu preciso de um jogador pra um jogo que tá tudo machucado. Fala, Basílio, vou mandar o cara. Aí ele chega, fala que ele não vai jogar. Chega lá, Corinthians perdendo de 1-0, Arena do Corinthians. Ele olha pro banco, quando ele olha pro banco, quem que ele vê? São Jorge. E Tite tem a medalhinha de São Jorge. Tem. Aí ele beija a medalhinha e fala, como que é o seu nome? Ele falou, Jorge, entra. Na hora que ele entra, o Alessandro, na época era o Wagner, dá um cruzamento, que os atores, 7 atores iam ser atores do filme. Cruza, ele faz o gol, aí sai na mídia. Corinthians tem um novo talismã e tem nome de santo. Jorge. É isso aí. Legal, que sensacional. Tem um conto que eu acho sensacional do Humberto Gessinger. Opa! Que ele escreve, que ele fala assim, que ele queria, o sonho dele era marcar um gol no Grenal, porque ele é gremista, né? E ele falou assim, mas eu tinha que ser ou uma jovem promessa que ia entrar do nada assim, marcar um gol aos 45 do segundo tempo do jogo truncado, todo mundo com a camisa tudo embarreada ia lá, ou um veterano já desacreditado que ia marcar um gol nos... Ele escreve. Essa é a história do filme. O 1 e no 2. E no 2 ele encerrando no Flamengo. Legal. Aí deixa eu perguntar pra você, você vai entender de mercadologia. Você é corintiano. Sou. Você é comunicador e você também é publicitário. Sim. Se você não fosse, se você pudesse voltar no tempo, se você não fosse publicitário ou comunicador, o que você gostaria de ser? Jogador de futebol. De que time? Do Corinthians. Você acha que eu tô errado? Você acha que eu tô errado fazer um filme disso? Não. Você acha que os 35 milhões tem do corintiano pensam como? Caramba, isso daí. Esse jovem, Jorge, representa os 37 milhões de maloqueiros doentes, maloqueiros, sim, senhor. É isso. Sim, então, sim. Com certeza. Então, não vai ser via cinema que mudou, vai ser via uma coisa que nós estamos negociando e vai dar dinheiro pra caralho. E Streaming. É isso aí. Tchau, gente. Falei demais. Galera, pro além dos outdoors e pro ar, é fundamental os nossos parceiros, o pessoal que tá com a gente nos apoiando. A Altmedia Outdoor, há mais de 25 anos no mercado bauruense, conta com locais estratégicos de divulgação da sua campanha publicitária durante os 14 dias, né? Esse tempo de exibição é a grande sacada da mídia outdoor, pois como ela atinge a rotina das pessoas, a mudança do anúncio a cada 2 semanas sempre desperta a atenção do público, que passa todo dia pelo mesmo local e vai ver a sua marca. Além de ser popular,
é a mídia muito democrática, pois alcança todos os públicos. Altmídia Outdoor, há 25 anos, anunciando sua marca no lugar certo. Um abraço pro Ari, nosso amigo da Altmídia Outdoor, nosso parceiraço. Um abraço pro Lucas, nosso amigo da Sales Rocks, que é focada em varejo. Isso é venda online. Se você tem uma presença online, mas não vende, tá? É a Sales Rocks que você precisa. Você vai vender de verdade, vai entender sua marca, fazer o funil de vendas e você vai concretizar o seu investimento em publicidade e em vendas de verdade. Certo? Então fala com o Lucas da Sales Rock. Se a sua empresa ainda não tem sede ou você é um profissional liberal e precisa de um lugar adequado para atender os seus clientes, já pensou em atender num cowork? Cowork tem salas adequadas, tem lugar climatizado e um café super legal. O Dual Cowork aqui em Bauru é localizado na área nobre da cidade, na região da Getúlio, e você tem tudo isso lá, sem precisar comprar móveis, sem precisar pagar IPTU, tem secretária, tem telefone, tem internet de alta velocidade. Dual Cowork. Galera, esse aqui foi mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que você que nos acompanha pelas redes digitais, pelo Instagram, Facebook, TikTok e principalmente no YouTube, pode nos acompanhar também nas redes tradicionais de comunicação. Nós estamos todas as quintas, aliás, todos os dias na Brumais TV, canal 27527 da NET, para toda a região. Estamos na Top FM, para mais de 90 cidades, todas as quintas-feiras, às 10h30 também. Estamos na Brumais, na Do Seu Jeito, na Cultura Regional e na Melone FM, todas as rádios parceiras, nossa divulgação. E quem é parceiro nosso também é o Bauruzão Mil Grau, a página mais legal de Bauru. Acessa aí, Bauruzão Mil Grau, você vai ver tudo o que acontece, de mais louco que acontece em Bauru, tá lá com eles são parceiros nossos aqui também. Outro parceiro que eu vou presentear, o nosso convidado de hoje, Henrique, a revista Atenção, é nossa parceira, tá? Ô, amigão meu, Carlinhos. Carlinhos, é isso daí. Bom, hein? Esse é vendedor, bicho. Esse é bom, bom vendedor, jornalista, revista do pai, herdou, né? A família. É sensacional. Um abraço, Carlinhos. A revista Atenção, parceiraça nossa. Então, lembrando sempre, entra no nosso site, qualquer dúvida, tem tudo no nosso site, www.alemdosoutdoors.com. Até o próximo programa. Tchau.